Olá, eu sou a Adriana, educadora social da Incubadora Social, e na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas bolsinhas. São super práticas de fazer, bem fáceis, até para quem não tem prática com máquina ou com costura vai conseguir fazer. Vocês podem usar pedacinhos de tecido que vocês já têm em casa, pegar um tecido de algodão cru e fazer um bordado, ou mesmo uma estamparia, das aulas até que a gente já ensinou aqui. São bem fáceis mesmo de fazer. Espero que vocês gostem. Vamos para a aula? Bom, pessoal, então, para fazer a necessaire, olha só, eu tenho esse modelo, né, que é o que a gente vai fazer em aula hoje, mas também, olha, você pode fazer outros tamanhos, tá? Isso é livre, olha, essa aqui é um pouquinho maior, né, ó, eu coloquei até uma abinha de renda aqui, olha, um pouco maior, né? Essa aqui menorzinha para carregar na bolsa, até um porta-maquiagem também, né, aquela maquiagem que a gente carrega durante o dia na bolsa. E essa aqui é de tamanho médio, que nós vamos confeccionar hoje, tá? Então, o que a gente vai precisar para fazer uma igual a essa, deste tamanho? Nós vamos precisar de um tecido estampado. Olha, vou passar a medida para vocês, ele tem 40 por 24, tá? Que esse vai ser o tecido da frente. Vamos precisar também de um outro tecido aqui pro forro. Aqui eu tô usando um tecido liso, tá? Mas se você quiser também pode usar um outro tecido estampado para fazer o forro. Só toma cuidado para não colocar estampas muito diferentes, cores muito diferentes, para uma estampa não ficar brigando com a outra, porque quando a gente abre, né? Aqui, deixa eu pegar a nossa aqui de modelo. Quando a gente abre a necessaire, o forro aqui fica bem aparente. Então, se a gente usar estampas muito diferentes, uma estampa pode brigar com a outra, né? Não fica legal. Eu normalmente prefiro usar tecidos lisos no forro ou um padrão xadrez delicado para não brigar com a estampa principal, tá bom? Nós também vamos precisar, nesse caso aqui, nós vamos pregar um botão, né? Então, não é botão de pressão. Vocês podem também mandar colocar botãozinho de pressão. Aqui, nós vamos fazer uma linguetinha para colocar o botão. Então, assim, ó, uma tirinha de 3 centímetros, tá? Nem precisa ser tão grande como essa, aqui ela tem 40 centímetros, não precisa, uns 20 centímetros já é suficiente, tá bom? Que a gente vai fazer a linguetinha para fechar, pro fechamento. E, por último, olha, aqui eu tenho a manta acrílica, a R1, que é a que tem cola, né? Então, de um dos lados ela tem cola, é uma cola termocolante. A gente vai colar aqui no tecido para que ela mantenha a firmeza da nossa necessaire, tá bom? Bom, gente, o próximo passo agora é colar a entretela aqui no tecido, tá? Eu gosto de colar no tecido principal, no tecido que vai na frente. A entretela, quando vocês pegam na mão, vocês vão perceber que um dos lados dela é áspero, o outro lado não. Então, é esse lado que é áspero que tem a cola. Então, este lado que tem a cola, a gente vai colar no avesso do tecido principal, tá? Então, vai ser dessa forma aqui, ó. O tecido, a estampa principal tá aqui, avesso, e aqui, ó, passar a mão aqui, a gente sente que tá áspero, é desse lado que tem a cola, tá bom? Vou passar ferro aqui pra colar a entretela no tecido. Bom, já passei, então a entretela já tá colada aqui, tá? O próximo passo é a gente arredondar um pouquinho as bordas. Você pode fazer com a borda reta também, se você preferir. Mas aqui, olha, deixa eu só virar para vocês perceberem. Aqui, tá vendo? Olha, eu arredondei, ó, assim, ó. Eu arredondei a borda, tá? Quiser deixar quadradinha, também pode. Mas como que a gente faz para arredondar? Vocês podem usar qualquer, uma tampa de vidro, olha, até um pires, tá? Qualquer coisa que tenha aqui uma curva. Então, olha só. Ó, a gente dobra no meio certinho, tá? E eu vou colocar aqui, ó, o pires, ele tem que pegar dos dois lados certinho aqui, ó, tá? Igualzinho. E aí, você pode vir riscar, ó, com um lápis, evitem usar caneta, tá bom? Ó, risquei aqui. E agora, eu vou cortar. Se eu tiver dificuldade para cortar dobrado, ó, vou pôr um alfinete aqui para facilitar. Então, assim, a gente já consegue cortar a entretela e o tecido ao mesmo tempo, ó. Ok?
arredondei. Eu vou fazer a mesma coisa com o forro. Então, olha só, gente, a parte da frente e o forro com a mesma curva. Próximo passo, nós vamos colocar desta forma, tá? Esse tecido aqui, ele aparentemente não tem avesso, mas se olhar bem assim na trama, a gente percebe na própria textura do tecido que aqui seria o avesso, tá? O outro é óbvio, né? Que aqui é o lado direito. Então, se você estiver usando um tecido estampado, um tecido xadrez, lembre-se de colocar o lado direito com o lado direito, tá bom? Aqui, no caso, seria o lado avesso do seu forro, tá? E nós vamos passar agora uma costura aqui nessa base, deixando uma abertura aqui, ó, de aproximadamente 4 dedos. É importante deixar essa abertura não muito pequena, porque depois toda a necessaire vai ser virada por esse espaço aqui. E como tem entretela, ela vai estar toda costurada, se deixar uma abertura aqui muito pequena, não vai conseguir virar, tá bom? Então, ó, marca aqui assim, ó, pode marcar assim com lápis ou marcar com alfinete, tá? A gente vai pra máquina agora, passar uma costura daqui até aqui, vai deixar uma abertura e fechar daqui a aqui. Essa costura, gente, é importante que ela tenha aqui no mínimo 1 centímetro, tá? Não passa a costura muito perto da borda, para ela ficar mais segura. Então, aqui, mais ou menos 1 centímetro. Eu vou pra máquina, vou passar essa costura e volto aqui. E agora, a gente vai passar essa costura aqui aberta. Olha, deixa eu pôr aqui. Assim, ó. A gente tem que passar aqui, ó, bem abertinho, tá? Porque essa aqui vai ser a parte depois, né? Como eu disse, é onde a gente vai virar e é o acabamento da parte de dentro. Então, é bom que essa costura aqui fique bem vincada, tá bom? Então, vou lá pro ferro, agora, passar. Olha, gente, então aqui, ó, bem passadinha, essa costura bem vincada. Bom, antes da gente continuar, a gente precisa preparar agora essa linguetinha aqui, tá? Então, é aquilo que eu falei pra vocês no início, um pedacinho de tecido, não precisa ser tão longo assim, né? A gente vai precisar de um pedaço menor, de 3 centímetros, tá? E que a gente vai fazer? No ferro, ó, vai dobrar a mesma dobra de um viés, tá? Esse tecido não precisa estar enviesado. A gente vai só fazer a mesma dobra de um viés. Então, o que a gente faz? Vai lá no ferro, dobra aqui no meio, né? Pra marcar aqui o meio, ó, tá? Marcou aqui o meio. Depois, dobra metade pra cá, a outra metade pra cá, tá bom? Ó, então, esse aqui já tá passado. Ó, ele fica dessa forma, tá? Vou abrir, ó. Tá? Eu já passei, já deixei marcadinho no ferro. Então, eu dobrei no meio, depois fiz essas 2 dobras aqui. E agora, eu vou fechar aqui, ó, como se fosse um viés, tá? Mas do tecido, como eu disse, não precisa estar enviesado. E também eu não aconselho vocês a usarem viés pronto. Aqui no caso eu tô usando um tricoline, um tecido de boa qualidade. E o viés, ele é de algodão, então não ia ficar legal aqui, tá? Eu escolhi fazer com o mesmo tecido do forro, que é pra ficar legal. Agora, ó, eu vou lá na máquina e vou passar uma costura bem aqui no meio pra manter isso aqui fechado. Olha, então aqui, ó, já passei uma costurinha na máquina, tá? E eu vou cortar 8 centímetros, que é o tamanho que a gente precisa para fazer essa argolinha, tá? Então, aqui, o pedacinho que a gente precisa para fazer a argola para prender o botão. E como que a gente vai fazer isso? Aqui, na parte da frente, na parte estampada do tecido, a gente já vai prender aqui antes de fechar. Então, assim, ó, quando ela tiver fechada, olha, eu vou só virar aqui para vocês entenderem que isso é bem legal. Quando a bolsa estiver pronta e estiver fechada, eu quero que essa argolinha fique nessa posição. Vocês percebem que ela tá um pouquinho para baixo, assim, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Para quando eu desvirar, ela já vai estar embutida aqui dentro, ela fique nessa posição. Eu preciso costurar ela, prender, na verdade, assim,
tá? Ó, no sentido inverso, tá bom? Então, ó, de novo, eu pego o pedacinho, né? 8 centímetros, coloco assim, ó, as duas pontas sem torcer, ó. Eu peguei aberto do jeito que tava, virei e juntei as duas pontas, tá? Vocês percebem que ela forma como se fosse uma argolinha virada para baixo. E eu quero que quando eu desvirar minha bolsa, essa argolinha fique nessa posição. Eu não quero que ela fique assim, tá? Eu quero que ela fique assim. Então, se eu quero ela pronta assim, eu preciso prender aqui ao contrário, tá? Assim, tá bom? Eu vou só arrumar aqui pra gente prender. Ó, então, eu vou marcar o meio aqui, ó, né? Ó, ela vai ser presa bem aqui. Tá? Então, eu vou prender aqui com o alfinete. Aqui, viradinha pro lado de dentro. Como essa bolsa vai ser toda fechada, para eu não ficar com o alfinete aqui dentro do trabalho, isso pode me machucar, pode quebrar a agulha, eu vou passar aqui uma costurinha bem perto da borda para fixar essa linguetinha aqui no tecido, tá bom? E vou tirar o alfinete. Bom, depois que eu prendi aqui a argolinha, eu até passei uma costurinha zigue-zague, porque era muito na ponta, para fixar bem. Agora, nós vamos fazer a dobra da necessaire. Agora, é quando a gente define o tamanho dela, tá? Então, assim, ó, com o lado direito aqui voltado pra cima, a gente vai dobrar, ó, o tamanho que eu quero no corpo dela, tá? Ó, dá pra perceber aqui que esse é o tamanho do corpo e isso aqui vai ser a aba que vai virar, tá? Pra frente. Então, eu vou pôr um pouquinho mais. Tem alguma medida? Não. Na verdade, não. Você pode fazer uma aba maior, uma aba menor. Eu acho que esse tamanho aqui tá bacana, nem tem medida. Ó, se a gente dobrar aqui, é onde vai dar. Ela vai ficar desse tamanho, tá? Então, ó, esse movimento aqui, ó. Eu dobro aqui o lado direito. Importante é ver se essa altura aqui é a mesma que essa, tá bom? E agora, ó. A gente vai pegar o forro que ficou aqui e dobrar até chegar lá em cima, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. Se a gente abrir o forro e aqui, ó, a dobra, tá bom? Tá? Então, ó, todos os tecidos no lugar, tudo direitinho, tá? Eu vou prender com alguns alfinetes e a gente vai passar uma costura aqui em toda essa volta. Não se esqueçam de olhar, ó, pode dobrar aqui pra ver se tá na mesma altura, tá bom? Eu vou prender os alfinetes e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha, eu prendi, né, alfinetes aqui na volta toda, né? Aqui a parte da fibra do avesso, conferir tamanho certinho, as laterais batem certinho, senão a necessaire fica torta, né? Aqui certinho. E agora, né, máquina de costura e vamos passar uma costura aqui na volta toda, tá? Uma costura com 1 centímetro de margem para que a gente fique com uma borda bem resistente, né? Sem perigo de abrir. Bom, aqui, ó, já passei a costura, né? Cortei os excessos e já fiz aqui os cortezinhos, né? Na curva, para ficar mais fácil para virar. Como é que a gente vai virar? Ó, vocês vão abrir por aqui, tá? Vocês vão enxergar lá dentro, ó, aquela abertura que a gente deixou. Ó, essa abertura aqui que a gente deixou lá na primeira costura, tá? Então, a gente vai, ó, começar a puxar por aqui. Por isso que eu falei que era importante deixar uma abertura maior. Olha, agora a gente vai ajeitando para virar ela toda do avesso. Gente, agora, ó, tá? Eu vou passar para assentar essas costuras, para isso aqui tudo ir pro lugar,
pra gente depois fazer aqui a costura de pesponto pra fechar. Olha só, gente, depois de passar, né, ela ficou bem assentadinha, tá? E agora, olha só, pelo modelo aqui, agora nós vamos passar uma costura aqui, ó, pra fechar aquela abertura e já fazer um pesponto de acabamento, tá? Então, nesse aqui que a gente tá fazendo, ó, pra fechar essa abertura, né, e já fazer um pesponto aqui de acabamento. E depois, marcar aqui e já pregar o botão. Bom, gente, ó, então já passei a costura de pesponto ali pra fechar e fazer o acabamento. Já preguei um botão. Coloquei um botão de madeira também pra ficar bonitinho, tá? E essa é a nossa peça pronta. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para nos seguir nas redes sociais, curtam as nossas publicações, é bem importante pra gente esse feedback que vocês nos passam, tá bom? E a gente vai continuar por aqui preparando novas ideias, novas aulas para trazer para vocês. E não se esqueçam, quem puder fique em casa, se cuide e até a próxima!